can't forget the day we met. Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me siga lá no Instagram, @GuedertPatrícia. Nesse tutorial, eu vou fazer esse lindo suplá jasmim. Ele ficou com a medida de 37 centímetros e pesando 82 gramas. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou precisar do fio barroco, 4, a cor porcelana, 7684, fio encanto, a cor ouro, 7577, e o fio amigurumi, na cor eucalipto, 5745. Agulha para crochê, 3 milímetros, agulha para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça usando fio barroco e vou iniciar com anel mágico. Vou posicionar meus 2 dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com meu polegar. A parte do fio mais curta fica para frente e a parte do fio que vem do rolo para trás. Vou pegar esse fio que vem do rolo, vou enrolar nos meus 2 dedos cruzando, assim. Viro a minha mão, pego a minha agulha, coloco a agulha dentro dessa argola aqui e com o ganchinho da agulha eu vou puxar esse fio aqui que vem do rolo para dentro dessa argola e para cima, assim. Vou retirar meus 2 dedos de dentro desse anel, né, dessa argola, que virou agora o anel mágico. Vou posicionar a minha mão da forma que eu faço o crochê. O anel mágico e o fiozinho mais curto fica para frente e o fio que vem do rolo fica para trás. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para subir. Então, eu tenho uma argolinha aqui na minha agulha. Vou laçar o fio e vou passar esse fio por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim, aqui eu tenho a minha primeira correntinha. E vou fazer mais 2 correntinhas. Aqui eu tenho 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto dentro desse anel mágico. Então, lacei o fio, coloco a minha agulha dentro desse anel mágico, laço o fio e trago aqui para cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 primeiras argolinhas. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Aqui eu tenho uma argolinha só na minha agulha. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto. Dentro desse anel mágico, no total, eu vou fazer 16 pontos altos. Então, eu tenho as minhas 3 primeiras correntinhas, que equivale a um ponto alto, e um ponto alto que eu acabei de fazer. Então, são 2 pontos altos que eu já tenho. E eu preciso fazer mais 14 pontos altos. Então, eu vou pro terceiro ponto alto. Aqui, deixa eu ajeitar aqui. Quarto. E eu vou assim até chegar aos 16 pontos altos. Aqui eu tenho meus 16 pontos altos, vou puxar o fio do anel mágico para fechar. Assim. Vou tirar a minha agulha de dentro dessa argolinha aqui, vou afrouxar um pouquinho a argolinha e vou tirar a minha agulha. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, no meio dessas 2 alcinhas aqui, ó. Bem aqui no meio dessas 2 alcinhas, eu vou colocar a minha agulha pela parte de trás e vou colocar no meio dessas 2 alcinhas aqui. Peraí. Assim. Deixa eu ajeitar melhor, né? Bem aqui. Aqui, bem no meio. E vou pegar essa argolinha aqui e vou botar na pontinha da minha agulha e com o ganchinho eu vou puxar para trás. Assim. Vou puxar mais um pouquinho o fio do anel mágico para dar uma fechadinha. E aqui eu termino a minha primeira carreira com 16 pontos altos. Eu cortei o fio barroco, mas eu continuo com a argolinha aqui na minha agulha. E nessa próxima carreira, na segunda, eu vou arrematar esse fio barroco.
Agora eu vou trabalhar com fio dourado nessa segunda carreira e sobre cada ponto de base eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, vou laçar o fio dourado, vou puxar passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, assim. Vou puxar o fio barroco para ajustar. Vou ajeitar o fio barroco e o fio dourado, assim. A parte do fio dourado mais curta, tá? Aqui em cima, mais aqui pra cima, para arrematar nessa próxima carreira. Agora, eu vou colocar a minha agulha no mesmo espaço que eu puxei a última argolinha para trás, tá? Então, nesse espaço que eu puxei a argolinha para trás, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio dourado e vou trazer para cima, assim, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 2 argolinhas que estão na minha agulha, assim. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, no mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto baixo. Assim. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer mais 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, vou fazer mais 2 pontos baixos. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa segunda carreira. Chegando aqui ao final da segunda carreira, vou tirar a minha agulha aqui dessa argolinha. Então, vou afrouxar um pouquinho a argolinha. E nessas 2 alcinhas aqui em cima do primeiro ponto baixo, embaixo delas, eu vou colocar a minha agulha pela parte de trás, assim. E vou colocar essa argolinha aqui na minha agulha e vou puxar para trás. Deixa eu só ajustar aqui, para ela não ficar tão frouxa e eu conseguir passar. Assim. Aqui eu fecho a minha segunda carreira e com 32 pontos baixos. Agora, eu vou cortar o fio e vou arrematar na próxima carreira. Na terceira carreira, eu vou trabalhar com fio amigurumi e vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, vou laçar o fio amigurumi, vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, assim, vou ajustar o fio dourado, vou pegar o fio dourado e o fio amigurumi, vou ajeitar aqui para arrematar na próxima carreira. Eu vou colocar a minha agulha no mesmo espaço que eu puxei a última argolinha para trás. E pela parte da frente, vou colocar a minha agulha no mesmo espaço, vou laçar o fio e vou trazer aqui para cima. Aqui eu fiquei com 2 argolinhas na minha agulha, vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 2 argolinhas, fazendo aqui meu primeiro ponto baixo. E vou fazer uma correntinha. Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu vou laçar o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de todas essas 3 argolinhas. Aqui eu fiz meu primeiro 3 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntinhas de espaço. Laço o fio, pulo o primeiro ponto de base, no segundo, embaixo dessas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Eu tenho aqui 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro das 2 primeiras. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro das 2 primeiras argolinhas. Eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 4 argolinhas na minha agulha.
laço o fio e passo por dentro de todas elas. Assim, aqui eu tenho meu segundo 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou pular o próximo ponto de base no segundo, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha. Esse fiozinho que tá aqui é o fio que eu tô arrematando, tá? Vou colocar a minha agulha aqui, então, coloquei, vou laçar o fio e trazer aqui pra cima. Vou laçar o fio, passar por dentro de 2 argolinhas. Laço o fio, vou novamente no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Tem 4 argolinhas na minha agulha, laço o fio, passo por dentro de 2. Agora, eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro de 2 argolinhas, eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de todas elas. Aqui eu tenho meu terceiro, 3 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntinhas de espaço. No próximo ponto de base eu pulo, vou no seguinte. Laço o meu fio e vou assim até chegar ao final dessa terceira carreira. Finalizando a terceira carreira, vou fazer um ponto baixíssimo nessas 2 alcinhas aqui, colocando a agulha por baixo. Aqui nessa terceira carreira, eu fiz, para iniciar, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, tá aqui o ponto baixo, uma correntinha, nessas 2 alcinhas aqui. E em cima desses 3 pontos altos fechados juntos, eu vou colocar a minha agulha, passando aqui por baixo, vou puxar o fio e vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, assim. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E vou puxar essa argolinha. Aqui deu uma... Ah, porque aqui eu tinha feito uma emendinha no fio, e aí deu uma trancadinha ali. Aqui eu fecho a terceira carreira com 16, 3 pontos altos fechados juntos e 16 espaço de 2 correntinhas. Na quarta carreira, eu vou trabalhar com fio barroco. E vou fazer 3 pontos altos dentro de cada espaço. Então, vou colocar a minha agulha dentro desse primeiro espaço. Vou laçar o fio barroco. Deixa eu deixar mais ele curtinho aqui. E vou puxar pra dentro desse espaço aqui e pra cima, assim. Aqui eu vou pegar a parte mais curta do fio e vou colocar por cima. Peraí, vou colocar por cima desse fio aqui. Então, a parte mais curtinha aqui do fio, eu vou colocar por cima desse fio que vem do rolo. Pra deixar ele bem trancadinho, essa argolinha. Já vou aproveitar e vou colocar esse fio também pra arrematar junto. Aqui por cima também. Aqui por cima. Aqui, ó. Vai ficar por cima do fio que vem do rolo, tá? E vou laçar o fio que vem do rolo e vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Aqui eu fiz uma correntinha. Aí eu ajeito os fiozinhos que eu vou arrematar na próxima carreira, que vão ficar aqui mais pra cima, e vou fazer mais 2 correntinhas pra subir. 1, 2. Aqui eu tenho 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Então, vou laçar o fio, vou no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Aqui eu tenho 3 pontos altos e não são fechados juntos, tá? Cada um é fechado separado. Não faço correntinha nenhuma, laço meu fio, vou no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos.
laço o fio, vou no próximo espaço, mais 3 pontos altos. E eu vou fazendo assim, até chegar ao final dessa quarta carreira. Finalizando a quarta carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. Então, 1, 2, 3, nessa terceira, no meio dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu fecho a minha quarta carreira e fiquei com 48 pontos altos. Na quinta carreira, a cada 3 pontos altos eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou laçar o meu fio e nessa segunda alcinha aqui, ó, esse aqui é o ponto de base. Em cima dele tem 2 alcinhas que pertencem a ele. A segunda alcinha, a alcinha de trás, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e trazer aqui pra cima. Fico com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Fiquei com uma argolinha na minha agulha. Aqui eu fiz um ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos pegando a alcinha de trás e um sobre cada ponto de base. Aqui eu tenho 3 pontos altos e 3 correntinhas aqui. Essa correntinha, quando chegar no final da carreira, eu vou fazer um ponto alto junto dela, ficando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo, um sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, 1, no próximo 2, no ponto seguinte 3. Agora, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E pegando a alcinha de trás, mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando aqui ao final da quinta carreira, nesse pezinho aqui, ó, de onde sai as 3 primeiras correntinhas, acho que dá pra ver, né? Aqui as minhas 3 primeiras correntinhas de início. Nesse pezinho aqui, eu vou laçar o fio e vou colocar a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas aqui. E vou fazer um ponto alto. E vou fazer um baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir, no meio das 2 alcinhas, assim. Unindo esse meu último ponto alto junto com as 3 primeiras correntinhas, que ficaram 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E aqui eu fecho a minha quinta carreira com 60 pontos altos. Na sexta carreira, a cada 4 pontos altos eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o fio e vou fazer 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. 2, 3, 4. Um aumento no próximo ponto de base. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E mais 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa sexta carreira. Chegando aqui ao final da sexta carreira, vou laçar o meu fio e no pezinho aqui das 3 primeiras correntinhas, vou fazer um ponto alto. E na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um baixíssimo. Aqui, novamente, eu uni meu último ponto alto com as minhas 3 primeiras correntinhas, ficando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base.
E aqui eu fiquei com um total de 72 pontos altos. Na sétima carreira, a cada 5 pontos altos eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio e vou fazer 5 pontos altos, pegando a alcinha de trás e um sobre cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto de base, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Aqui soltou. Mais 5 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Aqui eu fiz os 5 pontos altos, agora eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, mais 5 pontos altos, um sobre cada ponto de base, e eu vou assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando aqui ao final da sétima carreira, nesse pezinho aqui, de onde saem as 3 primeiras correntinhas, aqui no meio vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer no meio das 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um baixíssimo. Aqui eu fecho a minha sétima carreira. E com um total de 84 pontos altos. Na oitava carreira, a cada 6 pontos altos eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio e vou fazer 6 pontos altos, um sobre cada ponto de base e pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto de base, o aumento, que é 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Mais 6 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. 2, 3, 4, 5, 6. No próximo aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Mais 6 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a oitava carreira, vou fazer meu ponto alto no meio dessas 2 alcinhas, no pezinho das 3 primeiras correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. Assim. E essa oitava carreira, eu fico com um total de 96 pontos altos. Na nona carreira, a cada 7 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio e vou fazer 7 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só meu fio. Agora, eu vou fazer um aumento no próximo. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto de base, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, pegando a alcinha de trás. Agora, eu vou fazer mais 7 pontos altos, um sobre cada ponto de base,
E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando aqui ao final da 9ª carreira, vou fazer um ponto alto nesse pezinho das 3 primeiras correntinhas. Aqui. Vou soltar a minha agulha de dentro dessa argolinha, vou tirar. Na 3ª correntinha que eu fiz para subir, pela parte de trás, vou colocar a minha agulha no meio da correntinha, assim. Vou pegar essa laçadinha aqui, essa argolinha, vou colocar na ponta da minha agulha e vou puxar para trás. Assim, e dou uma ajustadinha. Agora, eu vou cortar o fio barroco, porque na próxima carreira eu vou trabalhar com o fio dourado. Aqui. Aqui na 9ª carreira, eu fiquei com um total de 108 pontos altos. Na 10ª carreira, eu vou trabalhar com fio dourado. E a cada 8 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou laçar o meu fio dourado. Aqui. Vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. E vou puxar essa pontinha do fio do barroco, para ajustar. Agora, eu vou pegar a pontinha do fio dourado e a pontinha do fio barroco e vou colocar aqui, para na próxima carreira arrematar. Agora, eu vou colocar a minha agulha no mesmo espaço que eu puxei a última argolinha. Vou laçar o fio e vou trazer aqui para cima. Fico com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma argolinha só na minha agulha. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer 8 pontos baixos. Esse primeiro ponto baixo, eu vou juntar ele com outro ponto baixo no final da carreira. Então, eu preciso fazer 8 pontos baixos. E vou colocar a minha agulha embaixo dessas 2 alcinhas aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Acho que dá pra ver, né? Ó, as 2 alcinhas aqui embaixo. Vou laçar o fio e vou trazer pra cima. Aqui eu tenho um ponto baixo, 2, 3, eu não tô contando com o primeiro, tá? 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento. 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. 1, 2, no mesmo espaço. Vou fazer mais 8 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto de base, 2 pontos baixos. E vou fazer mais 8 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E vou assim até chegar ao final da carreira. Chegando aqui ao final da 10ª carreira, aonde está o meu primeiro ponto baixo, no mesmo espaço, vou colocar a minha agulha e vou fazer mais um ponto baixo. Vou puxar um pouquinho essa laçada, vou tirar a minha agulha. Tem que tomar cuidado para não deixar escapar, tá? Nessas 2 alcinhas aqui, em cima do primeiro ponto baixo, eu vou colocar a minha agulha pela parte de trás. Vou colocar essa argolinha aqui. Vou dar uma puxadinha para ajustar e ficar mais fácil puxar ela para trás. E vou puxar ela para trás, assim. Vou cortar o fio. E aqui eu fecho a 10ª carreira, com um total de 120 pontos baixos. Na 11ª carreira, eu vou trabalhar com o fio amigurumi. E a cada 3 pontos de base, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos e 5 correntinhas de espaço. Então, eu vou laçar o meu fio, vou passar por dentro dessa argolinha, né, que estava na minha agulha. Vou ajustar o fio dourado e o fio amigurumi. Peraí. Nessa próxima carreira, eu não vou arrematar esses 2 fios. Eu vou arrematar mais no final com a minha agulha. Porque como vai ter um espaço grande
entre eles, de cada 3 pontos de base, não vai ficar bem arrematado. Agora, eu vou colocar a minha agulha no mesmo espaço que eu puxei a última argolinha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Fiquei com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Fiz aqui um ponto baixo. Laço o fio e faço uma correntinha. Fiquei aqui com um ponto baixo e uma correntinha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Fiquei com 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro de 2, fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de todas elas. Eu fiz aqui meu primeiro 3 pontos altos fechados juntos. Esse ponto baixo com essa correntinha, eu contei como um ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer 5 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio, vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. Embaixo dessas 2 alcinhas, no 4º ponto de base, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Laço o fio, vou dentro do mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu fiquei com 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de todas elas. Assim. Aqui eu tenho meu segundo 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 5 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio, vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No 4º, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro de 2. Agora, eu fiquei com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 4 na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de todas elas. Aqui eu tenho meu terceiro 3 pontos altos fechados juntos. E vou fazer 5 correntinhas. 4, 5. Vou laçar o fio, vou pular 3 pontos de base e vou fazer mais 3 pontos altos fechados juntos. E vou assim até o final dessa carreira. Finalizando aqui a minha 11ª carreira, vou colocar a minha agulha embaixo dessas 2 alcinhas aqui, em cima dos 3 pontos altos fechados juntos. Vou cortar o fio. Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 2 alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha, assim. E puxo essa argolinha assim. Aqui eu fecho a minha 11ª carreira. Na 12ª carreira, eu vou trabalhar com fio barroco. E dentro de cada espaço, eu vou colocar 5 pontos altos. Então, vou colocar a minha agulha nesse espaço, vou laçar o fio barroco e vou trazer assim pra cima. Vou pegar essa pontinha do fio barroco e vou passar por cima do fio que vem do rolo. Vou posicionar a minha mão da forma que eu faço o crochê. E pegando aqui o fio do rolo, tá? No meu dedo. Laço o fio e passo por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Aqui eu tenho a minha primeira correntinha. E vou fazer mais 2 correntinhas para subir. Aqui eu tenho 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. Então, eu preciso fazer mais 4 pontos altos. Eu vou colocar um pouquinho aqui pro cantinho. E vou arrematar esse fiozinho aqui na próxima carreira. E o fiozinho amigurumi também.
Agora, eu vou laçar o meu fio e vou fazer mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Com as 3 primeiras correntinhas, 5. Vou laçar o fio, no próximo espaço, vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio e no próximo espaço vou fazer mais 5 pontos altos. E eu vou assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando aqui ao final da 12ª carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. Então, 1, 2, 3, no meio das 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu fecho a minha 12ª carreira, e com um total de 150 pontos altos. Na 13ª carreira, a cada 14 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio e vou fazer 14 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando essa alcinha de trás. Essas 3 correntinhas eu não vou contar agora, só no final que eu vou juntar um ponto alto no mesmo ponto de base que ela está. Então, agora eu vou fazer 14 pontos altos, então, 1, 2... Chegando aqui meus 14 pontos altos, vou fazer no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, o aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou fazer mais 14 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. E depois desses 14 pontos altos, eu vou fazer um aumento. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira. Chegando aqui ao final da 13ª carreira, nesse pezinho aqui, onde saem as minhas 3 primeiras correntinhas, vou colocar a agulha e vou fazer um ponto alto. Vou tirar a minha agulha dessa argolinha, vou afrouxar um pouquinho, na terceira correntinha, pela parte de trás, no meio dela, vou colocar a minha agulha e vou pegar essa argolinha e vou colocar na pontinha da minha agulha e vou puxar para trás. Assim. Aqui eu corto meu fio. E aqui na 13ª carreira, eu fiquei com um total de 160 pontos altos. Na 14ª carreira, eu vou trabalhar com fio dourado. E a cada 15 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, vou laçar o meu fio dourado, vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, e vou ajustar o fio barroco e vou puxar aqui pro ladinho o fio barroco e o dourado, para mim arrematando nessa próxima carreira. No mesmo espaço que eu puxei a última alcinha para trás, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui para cima, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma argolinha na minha agulha. Aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer outro ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo, eu vou colocar junto com o último ponto baixo, fechando 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, eu preciso fazer 15 pontos baixos. Então, aqui, eu vou contar a partir desse aqui, um ponto baixo. Então, eu preciso fazer mais 14. 2... 3. Feito aqui meus 15 pontos baixos, vou fazer um aumento. 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Vou fazer mais 15 pontos baixos e depois mais um aumento. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a 14ª carreira, no primeiro ponto baixo que eu fiz, vou colocar a minha agulha no mesmo espaço. Vou laçar o fio, trazer aqui para cima e fazer meu último ponto baixo dessa carreira.
nessas duas alcinhas aqui de cima, desse primeiro ponto baixo. Aqui eu vou soltar a minha agulha dessa laçadinha, e nessas duas alcinhas aqui, pela parte de trás, eu vou colocar a minha agulha, assim. Vou pegar essa argolinha e vou puxar pra trás. Vou dar uma ajustadinha aqui, assim. Vou cortar o fio. E aqui eu fecho a minha 14ª carreira, e com um total de 170 pontos baixos. Na 15ª carreira, eu vou trabalhar com fio amigurumi, e a cada 4 pontos de base, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos e 6 correntinhas de espaço. Então, vou laçar o meu fio amigurumi, vou passar por dentro dessa argolinha dourada que está na minha agulha, vou ajustar o fio dourado. Nessa carreira eu não vou arrematar, porque vai ficar um espaço entre um ponto e outro de 4 pontos de base e vai ficar mal arrematado. Então, eu vou deixar para arrematar com agulha de tapeceiro no final da peça. Agora, eu vou pegar a minha agulha, vou colocar no mesmo espaço que eu puxei a última argolinha para trás. Coloco a minha agulha, laço o fio e puxo aqui para cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho um ponto baixo. Laço o fio e faço uma correntinha. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 correntinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2. Aqui eu tenho 2 argolinhas. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro das 3. Aqui eu tenho meu primeiro 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio, vou pular 4 pontos de base. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. No quinto, embaixo dessas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2. Fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Fiquei com 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de todas elas. Aqui eu tenho meu segundo 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio, vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, embaixo das 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2. Ficando com 2 na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e tenho aqui 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2. Aqui eu tenho 3. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de 2. Aqui eu tenho 4 argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de todas elas. Aqui eu tenho meu terceiro ponto, meu terceiro ponto, 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio, vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, vou fazer mais 3 pontos altos fechados juntos. E assim eu vou até chegar ao final dessa carreira.
Chegando aqui ao final da 15ª carreira, nessas duas alcinhas aqui, em cima desses 3 pontos altos fechados juntos, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou colocar a minha agulha por baixo, vou laçar o fio, vou puxar e vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, assim. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio e vou puxar essa argolinha. Finalizando aqui a minha 15ª carreira. E com um total de 34, 3 pontos altos fechados juntos. E 34 espaços de 6 correntinhas. Na 16ª carreira, eu vou trabalhar com fio barroco. E dentro de cada espaço, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos, 6 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos fechados juntos. Então, vou colocar a minha agulha nesse espaço, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Vou pegar essa pontinha do fio mais curta, vou passar por cima do fio que vem do rolo. Laço o fio que vem do rolo e puxo passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Aqui eu faço a minha primeira correntinha. E vou fazer mais outra correntinha. Aqui eu tenho 2 correntinhas. Vou laçar o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 na minha agulha. Laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro de 2 e fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro das 3. Aqui eu tenho meu primeiro 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio, vou no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos fechados juntos. 2, 3. Aqui. Vou laçar o fio, agora eu não faço correntinha, vou no próximo ponto de base e faço 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3. E agora eu fecho todos juntos. Faço mais 6 correntinhas de espaço, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no mesmo espaço e faço outro 3 pontos altos fechados juntos. Ó. Depois tem que puxar aqui e ajeitar mais pro meinho aqui. Ó, como vai ficando. Então, dentro desse espaço, eu faço 2, 3 pontos altos fechados juntos, com 6 correntinhas de espaço entre eles. Quando eu pulo pra cá, pro próximo espaço, não tem correntinha, tá? Agora, não tem correntinha, eu vou laçar o fio e vou no próximo espaço, ó. Agora, eu faço a correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio, vou no mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos fechados juntos. Vou puxar o fio aqui. Assim, olha como vai ficando. Aí, vai ajeitando depois, né? Pra ajustar mais eles aqui em cima, pra eles juntarem mais, né? Assim. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha 16ª carreira, vou fazer um ponto baixíssimo, colocando a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas aqui. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, né? Iniciei e mais uma correntinha. Em cima dessa correntinha tá essas 2 alcinhas aqui. Então, vou colocar a minha agulha embaixo dessas 2 alcinhas, vou laçar o fio e vou puxar passando por dentro dessas 2 alcinhas e dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Vou cortar o fio e vou puxar essa argolinha.
Aqui eu finalizo a minha 16ª carreira. E com um total de 68 3 pontos altos fechados juntos. E com 34 espaços de 6 correntinhas. Na 17ª carreira, eu vou trabalhar com fio amigurumi. E dentro de cada espaço, eu vou fazer 3 pontos baixos, um picô, mais 3 pontos baixos. E entre esse ponto e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou colocar a minha agulha nesse espaço, vou laçar o fio e puxar aqui pra cima. Vou colocar essa parte do fio mais curta por cima do fio que vem do rolo. E vou ajeitar aqui, vou ajeitar na minha mão para me fazer o crochê. Vou fazer uma correntinha, tá? Essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo. Vou ajustar aqui o fio para arrematar nessa próxima carreira. Vou trazer aqui para o cantinho. E vou fazer mais 2 pontos baixos. 2. Vou puxar mais aqui para o cantinho. Agora, eu vou fazer um picô. Um picô é 3 correntinhas e um ponto baixo para fechar. Então, 1, 2, 3. Aqui na base dessas 3 correntinhas, tem essas 2 alcinhas aqui, né? Essa primeira alcinha, eu vou colocar a minha agulha, vou passar por dentro dessa alcinha e vou pegar essa perninha do ponto baixo, aqui. Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessas 2 alcinhas, vou puxar para cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha. Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 2 argolinhas. Eu fiz aqui um ponto baixo e fechei o ponto picô. Vou no mesmo espaço, faço mais 3 pontos baixos. Nesse próximo espaço, entre um ponto e outro, eu vou fazer um ponto baixo, assim. No próximo espaço, vou fazer 3 pontos baixos. Mais um picô, 3 correntinhas, 2, 3. Aqui na base, nessa alcinha e nessa perninha, eu vou fazer um ponto baixo, assim. Vou no mesmo espaço e faço mais 3 pontos baixos. E nesse próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da 17ª carreira, na primeira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou colocar aqui no meio das 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e vou puxar essa argolinha aqui para cima, assim. Agora, eu vou fazer o arremate. Agora, eu vou arrematar os fios. Vou passar aqui o fio por dentro dessa agulha. Aqui é o lado do avesso da peça, tá? A parte de trás. Agora, eu vou passar com a minha agulha e esse pedacinho de fio por trás dos pontos, tá? Das alcinhas dos pontos das perninhas, ó. Assim, ó. Vou virar assim, que eu acho que vai ficar melhor pra ver. Agora, eu vou voltar, daí eu não posso vir no mesmo espaço que saiu o fio, tá? Eu pulo uma alcinha e vou nos próximos. Nos próximos que eu passei. Aqui eu já corto. Agora, eu vou fazer desse fio amigurumi. Vou passar aqui atrás dessas alcinhas aqui. Deixa eu puxar aqui. Volto. Esse aqui eu vou passar 2 vezes, porque é um espaço muito curtinho. E assim eu vou arrematando todos os fios que ficaram para arrematar.
E aqui está pronto o suplá Jasmine. Ficou lindo demais. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber novas notificações, me siga lá no Instagram, @GuedelitPatrícia, e até a próxima.